Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco com mais atualizações, notícias importantíssimas aí do Vascão na tarde de hoje. Vamos trazer aqui mudanças no time titular do Vasco. Tivemos uma surpresa muito grande que deverá acontecer no jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Também a volta do Pumita Rodrigues, que foi antecipada. Vamos falar do interesse do Vasco em um jogador do River Plate. Também a situação com a Crefisa, novo patrocínio também ali para o Vasco nos esportes do associativo. Você vai entender toda essa situação, muita coisa para a gente falar aqui agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo aí, tamo junto sempre, falta pouco para a gente chegar a 227 mil inscritos. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite. E para esse jogo vamos ter muitas alterações aí no time do Vasco e surpresas. Segundo as informações do Globoesporte.com, o Vasco deverá ter a entrada do Thiago Mendes no time titular. Segundo as informações, o jogador vinha treinando como meio-campista ao lado do Barros e pode ganhar uma oportunidade aí entre os titulares, barrando o Tietê no time titular do Vasco, já que o Pumita Rodrigues teve a sua volta antecipada ao Vasco. O jogador que foi dispensado pelo Uruguai do amistoso diante dos Estados Unidos está retornando ao Rio de Janeiro e deverá chegar amanhã de manhã e estará à disposição do técnico Fernando Diniz para o jogo diante do Grêmio e certamente será titular na lateral direita do Vasco. Com isso, o outro setor do Vasco que tem desfalque, a zaga, que não vamos ter o Cuesta, vai ter aí possivelmente a improvisação mais uma vez do Hugo Moura, atuando como zagueiro, jogando ao lado do Robert Renan, e o Tietê indo para o banco de reservas, perdendo a vaga no meio campo para o Thiago Mendes. O Tietê, inclusive, vinha treinando como lateral direito, porque a comissão técnica do Vasco não acreditava que iria dar tempo do Pumita Rodrigues chegar a tempo. Porém, isso já foi confirmado e o jogador deverá ser titular, jogando ali na lateral direita. Deve ser a grande novidade no time titular do Vasco, juntamente com o Thiago Mendes, que veio contratado, até agora não mostrou que veio, né, cara? Infelizmente, teve até uma lesão, ficou aí mais de um mês parado, com passagem do futebol francês, estava no futebol do Catar. Com certeza a gente tinha uma grande expectativa que esse atleta fosse titular do Vasco, que ele estivesse fazendo o que o Barros está fazendo, né? Que o Barros até então não tinha voltado para o Vasco quando o Thiago Mendes foi contratado. Aí, com a volta do Barros, ele se consolidou ali como um camisa 5, o meio-campista de marcação, um jogador mais pegador. O Thiago Mendes perdeu muito espaço, né? Até porque tínhamos ali outras preferências do treinador, né? O Hugo Moura e também o Tietê. E agora, o jogador aparentemente está 100% e o Diniz testou esse atleta no time titular e possivelmente pode ser que ele seja uma grande surpresa no time do Vasco para enfrentar o Grêmio aí na próxima quarta-feira. A tendência é que o Vasco entre em campo com o Léo Jardim, Pumita na lateral direita, a zaga com o Hugo Moura, ou talvez ali Lucas Oliveira. Eu acredito que o Hugo Moura será o titular, jogando ao lado do Robert Renan, a lateral esquerda Piton, o meio campo com Barros, Thiago Mendes ou Tietê, Coutinho na armação, ataque Nuno Moreira, Verratti ou David, ainda tem essa dúvida, eu acredito que o Verratti será titular, e Ryan atuando como um ponta direita. Para esse jogo, eu jogaria sem um centroavante. Eu acho que seria muito interessante para o Vasco, se não colocar o David, colocar mais um homem no meio campo. Poderia ser interessante até mesmo colocar o Tietê um pouco mais avançado, já que apesar dele estar indo mal, pode ser, quem sabe, ele possa preencher melhor o meio campo, já que é um jogo extremamente importante que o Vasco precisa pontuar e tem que ter inteligência. Se você jogar de peito aberto contra o Grêmio, jogando lá na Arena, onde o Vasco não costuma ter sorte, se quer conseguir pontuar lá, para você ter ideia, o Vasco tem que ser um time inteligente para conseguir vencer o jogo, até mesmo pontuar no mínimo, né? Que a gente espera pelo menos um empate no jogo de quarta-feira. Na minha opinião, eu colocaria mais um homem no meio campo, jogaria com o Nuno Moreira e Ryan no ataque, o Coutinho um pouco mais solto, sem ter aquela obrigação de voltar para buscar a bola no pé do Léo Jardim, nos zagueiros. Eu acho que seria interessante ver o Coutinho um pouco mais próximo dos atacantes do Vasco, tabelando ali com o Nuno Moreira e com o Ryan. Eu acho que seria um esquema interessante aí, um famoso 4-4-2, para deixar claro aí para o torcedor. Mas o Diniz não é esse tipo de técnico, a gente sabe muito bem que ele é um treinador que tem as suas convicções e não se desfaz do esquema no 4-3-3, né? Dificilmente, no iniciar dos jogos, ele não inicia no 4-3-3 e a gente espera que o Vasco consiga ter sorte nesse jogo, né? Porque tem que vencer essa partida de qualquer maneira, até mesmo para exorcizar qualquer fantasma de rebaixamento. Porque se vence o Grêmio, chegamos aí aos 45 pontos.
mas o empate não é de se jogar no lixo. O empate, na minha opinião, está de bom tamanho. Para falar a verdade, eu assinaria tranquilamente empate contra Grêmio, empate contra Bahia fora de casa, pelo retrospecto recente do Vasco aí, as últimas partidas tenebrosas que o Vasco fez, jogar 2 jogos fora de casa, pelo futebol que o Vasco apresentou, facilmente eu gostaria muito que tivesse 2 empates aí, seria vantagem para o Vasco. Mas, claramente, visando uma Libertadores, a gente espera que a bronca do Fernando Diniz e também do Pedrinho tenha um resultado em alguma coisa importante nesse elenco, que esses jogadores tenham sido chacoalhados, que esses caras mostrem futebol no jogo de quarta-feira, né? Comentem o que você acha das mudanças do Diniz, Thiago Mendes, é isso, grande surpresa, Pumita de volta aí, voltando da seleção do Uruguai, e também o Hugo Moura jogando como zagueiro. Pessoal, segundo o jornalista Fábio Azevedo, tivemos uma informação importante quanto à reforma de São Januário. Segundo as informações do jornalista, ele confirmou que em abril irá iniciar as obras aí em São Januário, que a previsão do Vasco é que as obras comecem em abril de 2026, e o Vasco está em vias de fechar a venda do potencial construtivo para o Grupo Sodipar. Com certeza o Vasco vai receber a quantia que esperava, né, 500 milhões de reais, para conseguir vender esse potencial construtivo, e São Januário vai iniciar suas obras, segundo o Fábio Azevedo, lá em abril de 2026, né? Uma ótima notícia. Você e torcedor vai ter alguns meses ainda para acompanhar o Vasco no ano que vem ainda em São Januário sem a reforma. Comente aí qual a sua expectativa quanto à reforma do nosso estádio. Bom, pessoal, ontem a Grilife confirmou que encerrou o plantio do novo gramado de São Januário. E segundo as informações que temos, o gramado é padrão Copa do Mundo. As informações que foram trazidas aí pelo jornalista João Guerra, uma das informações, a grama que foi escolhida é a mesma utilizada em arenas reformadas para a Copa de 2014, como Maracanã, Mineirão, Arena Fonte Nova e Mané Garrincha. O tipo se destaca pela rápida recuperação e já é adotado no CT do Vasco, facilitando a padronização entre o treino e o jogo. Segundo um responsável aí pelo serviço da empresa, ele disse que o Vasco vai ter um espelho do que acontece no CT, podendo aproveitar melhor os treinos e depois performar no estádio em condições similares. Essas foram as palavras das pessoas que cuidaram do gramado lá do Vasco e com certeza a gente torce para que venha um gramado aí bonito e que, claro, mais interessante para nós todos é a reforma de São Januário acontecer no ano que vem. Essa grama, como a gente já trouxe informações aqui, será reutilizada no CT do Vasco, será reaproveitada assim que iniciar as obras lá no nosso estádio. Como a gente falou, tem até o dia 12 de dezembro aí. Tomara que aconteça a venda e comece o mais rápido possível a reforma em São Januário. Durante 3 anos o Vasco vai jogar no Newton Santos como mandante, aluguel já fechado com o nosso rival. O Vasco pagará por jogo R$250 mil ao Botafogo, ao John Textor, para utilizar o Newton Santos. Eu acho, assim, que seria interessante para o Vasco também dar uma mesclada, né? Claro, é bom ter uma casa fixa, mas o Vasco também tem muita torcida no Nordeste, tem muita torcida em Manaus, aqui mesmo em Brasília, cara. Por mais que o Vasco tem muito azar quando joga aqui em Brasília, mas tem muito torcedor do Vasco aqui e todos os lugares do Brasil, né? O Vasco poderia fazer um tour interessante, mas ao mesmo tempo o time precisa ter um lugar fixo também para os jogadores se acostumarem, né? Infelizmente a grama é sintética, muitos jogadores vão sentir aí, principalmente os mais veteranos, como o caso do Coutinho, Verratti e por aí vai. Mas na minha opinião, eu acho que o Vasco tem que ter uma casa fixa. Seria interessante continuar no Rio de Janeiro, porque o Vasco é um time do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo também não pode também esquecer que tem torcidas ao redor do Brasil todo. Esse torcedor está sedento por ver o Vasco jogar, né? Também está sedento por títulos, mas ao mesmo tempo quer ver o Vasco jogar. Se falar hoje, o Vasco vendeu o mando de campo, vamos ter um jogo contra o Mirassol lá em Manaus. Cara, vai ser questão de minutos, horas, os ingressos esgotando. Porque esse torcedor ama o Vasco independentemente da fase. Isso sim é um torcedor que está precisando ver o Vasco,
é um torcedor que é distante do Rio de Janeiro, gosta muito de acompanhar o clube, torce pelo clube, pelo bem do Vasco, com certeza vai sempre apoiar o Vasco, né, cara? E certamente aí o Vasco, tendo essa reforma do estádio, pode ser interessante, na minha opinião, o Vasco jogar em localidades onde não costuma ter muitos jogos durante a temporada, né? Comenta aí o que você acha dessa troca do gramado, a venda do potencial construtivo e também se você aí gostaria de ver o Vascão jogar na sua cidade no ano que vem, né? Comenta aí também qual a sua cidade, se você gostaria que o nosso Vascão jogasse lá. Bom, pessoal, hoje o dia iniciou com uma notícia muito importante trazida pelo jornalista Fábio Azevedo, que o Vasco estaria fechando um acordo com a Crefisa para que o banco patrocinasse esportes aí do clube associativo, Remo, basquete e futsal. Segundo as informações, a Crefisa iria investir cerca de 5 milhões de reais nessas modalidades. Porém, após essa confirmação do Fábio Azevedo, o podcast Cruz Maltino atualizou essa informação sobre a Crefisa. E eles foram atrás aí das informações com pessoas ligadas diretamente à diretoria do Vasco. Disse que realmente essa informação da Crefisa não procede e que o Vasco estava fechando um acordo com a empresa de capitalização e que em breve seria confirmado pelo clube. E tivemos a novidade realmente que foi confirmado pelo Vasco na tarde de hoje, que o Vasco anunciou com a Pix das Estrelas para ser o novo patrocinador do basquete e do futsal, aparentemente dando a entender que a Crefisa não irá investir nesse momento agora no Vasco. Essa foi a informação trazida inicialmente pelo Fábio Azevedo e melhor apurada pelo podcast Cruz Maltino e o próprio Vasco divulgando aí nas suas redes sociais o acordo com a Pix das Estrelas para as modalidades de basquete e futsal, né? Com certeza, jogando meio que um balde de água fria no torcedor, que vê aí com a certa expectativa a chegada da Crefisa o quanto antes ao Vasco. Só que não seria para o futebol nesse primeiro momento, né? Caso tivesse acontecido. Mas isso não apaga o interesse da Crefisa em comprar a SAF do Vasco e também o Name Rights de São Januário, que é hoje um dos grandes objetivos da empresa. Vamos torcer aí para que tenhamos novidades nos próximos dias quanto à venda da SAF do Vasco para a Crefisa. Assim que a gente tiver qualquer tipo de novidade, vamos trazer aqui no nosso canal a respeito dessa situação. Claramente o torcedor vive uma grande expectativa para a venda da SAF, para que aconteça o mais rápido possível, para que o Vasco tenha um time mais forte em 2026. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar do mercado. Segundo as informações do canal Vasco, o Vasco estaria interessado no zagueiro chileno Paulo Dias, do River Plate. O jogador de 31 anos deverá deixar o River Plate aí no fim dessa temporada. Dias atrás havia notícias que esse jogador deixaria o River Plate, porém o River trata o atleta como praticamente inegociável e só deseja vendê-lo em caso de uma proposta por cerca de 7 milhões de dólares, aproximadamente 38 milhões de reais na cotação atual, segundo as informações. O jogador é um atleta que agrada muito, tanto o treinador do River Plate e também ao próprio clube. O jogador é um atleta da seleção chilena, já está há muitos anos atuando no River Plate, um atleta muito experiente e claramente aí seria um ótimo reforço para o Vasco. Vale ressaltar que além do nosso clube, times da MLS como Inter Miami e Atlanta United também têm interesse no jogador. Aqui no Brasil, alguns clubes como Corinthians, Flamengo e Grêmio demonstraram interesse no atleta anteriormente, até o Santos chegou a tentar negociar essa contratação, todos sem sucesso. E o Vasco, com o Admar Lopes, que está mapeando bem o mercado sul-americano, viu nesse nome um ótimo reforço aí para o nosso elenco na próxima temporada. Claramente seria um bom reforço, um ótimo reforço, um jogador que diversas vezes foi capitão do River Plate, mas é um jogador caro, né? O jogador, de acordo com o site transfermarkt.com, está avaliado em 4 milhões de euros. E o River Plate deseja negociá-lo, no mínimo, por 38 milhões de reais. Não sabemos se é do interesse do Vasco comprar esse jogador em definitivo. Claramente o River não vai aceitar um empréstimo, então pouco rescindir o contrato com ele, para que ele feche com o Vasco, né? Até agora, essas são as informações que temos, é um nome que interessa a diretoria, mas não sabemos quais os moldes da negociação que pode acontecer com o Vasco. O que a gente sabe é que o Admar Lopes é um ótimo profissional, já fez belíssimas contratações, né? Conseguindo trazer o Cuesta, que na minha opinião é um zagueiro muito acima do Paulo Dias, e teve criatividade para conseguir contratar esse atleta, e também o Robert Renan, que é um jogador muito promissor, corrigindo um defeito gravíssimo de anos da defesa do Vasco. Com certeza, a gente torce para que o elenco seja qualificado, e o Paulo Dias certamente seria um ótimo nome, sim, na minha opinião. Seria um ótimo reforço para a defesa do Vasco. A gente já falou várias vezes aqui no canal, uma matéria muito interessante trazida pelo GE. Globo, que o Vasco deseja contratar para o time titular um volante de marcação, mas que sabe sair jogando, um camisa 8, um camisa 9, um jogador aí, um centroavante de qualidade para ser titular, um jogador com mais mobilidade, que seja um jogador de quilate, realmente um jogador de alto nível
e também que pretende reforçar o banco de reservas, dando preferência à defesa, já que a gente falou aqui várias vezes também no canal, até no vídeo mais cedo, que vai acontecer uma barca gigantesca no Vasco, e a maioria dos jogadores que deverão deixar o Vasco são do setor defensivo, tanto laterais e também aí zagueiros. A gente espera que o Vasco traga bons nomes e o primeiro nome que surge aí para a defesa, além do Nino, né, que foi especulado, sempre é o interesse do Vasco contratar o Nino devido à boa relação dele com o Fernando Diniz, mas é uma situação bem mais distante do que, por exemplo, poderia ser com o Paulo Dias, né? O Paulo Dias surge aí como uma possibilidade interessantíssima se o Vasco quiser desembolsar uma grana para contratar, vai ter que gastar muito dinheiro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Se vier, vai ser um ótimo reforço. Comentem o que você acha desse zagueiro de 31 anos, jogador do River Plate, poderia vir aí para reforçar o Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis!